Olá, irmãos. Estamos aqui gravando esse vídeo com muita saudade dos irmãos. Hoje seria o nosso culto de oração aqui na igreja. Eu estou aqui na igreja gravando esse vídeo com a finalidade de fazer um apelo aos irmãos, para que os irmãos, ainda que distanciados por conta dessa quarentena, não estejam desanimados ou afastados da presença de Deus, mas se mantenham em oração. Então, como pastor dos irmãos, como um pastor amigo, eu apelo a você que está vendo esse vídeo: ore, mantenha a sua vida de oração na presença do Senhor. Eu quero começar lembrando da história de um pugilista, que certa vez perguntaram a ele por que ele treinava tanto. E ele respondeu a essa pessoa dizendo que ele treinava porque se ele deixasse de treinar, o público sentiria a diferença, ele sentiria a diferença, e o seu inimigo também sentiria a diferença e o derrotaria. A oração, meus irmãos, ela é o nosso treino diário. É a maneira que nós nos mantemos fortalecidos no Senhor, ouvindo a sua voz, lendo a sua palavra, recebendo do seu Espírito Santo instrução, direção para a nossa caminhada. A oração fortalece a nossa comunhão com Deus. Quanto mais oramos, mais perto de Deus nos achegamos, mais ouvimos a sua voz. A oração também ativa, de certa maneira, os nossos sentidos espirituais. É por meio da oração que nós mantemos os nossos sentidos atentos às situações que se levantam contra nós e discernimos os ataques do inimigo. E aqui entra uma exortação de Pedro, quando ele escreveu a sua primeira carta, lá no capítulo 5, no versículo 8, ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Nós precisamos ter isso em mente, que o inimigo da nossa alma, ele não está de quarentena. Pelo contrário, ele está bem ativo, ele está procurando, como disse Pedro, uma oportunidade para devorar pessoas, para destruir corações, destruir fé. Por isso, nós precisamos estar atentos, porque a ação dele é para colocar em dúvida, criar dúvidas a respeito de Deus no nosso coração. A ação dele é apavorar os corações humanos. Então eu não tenho dúvida, pautado na palavra de Deus, que o inimigo está fazendo isso certamente também nesses dias de quarentena. Então o chamado de Deus é para que estejamos vigiando, estejamos atentos. Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes. Então o nosso trabalho como homens de Deus, mulheres de Deus, começa numa vida de sobriedade, onde todo mundo está agitado, apavorado. O cristão deve viver a paz que excede todo o entendimento. O cristão também precisa, como diz Pedro, ser sóbrios, mas também vigilantes. Vigiarmos, estarmos ali cuidando da nossa vida espiritual, não estarmos desatentos a essas atuações do inimigo. E Pedro também diz: resistir-lhes firmes na fé. E é neste ponto que eu pergunto: será que alguém pode resistir os ataques do inimigo sem estar vivendo uma vida de oração? Muitas pessoas acreditam que sim, e é por isso que estão sendo derrotados pelo inimigo, porque vivendo uma vida sem oração, quando chega os ataques do inimigo, essa pessoa sucumbe, é derrotada. Então a exortação de Pedro se junta a diversas exortações da palavra de Deus para vigiarmos. O próprio Jesus mandou, vigiai e orai. O próprio Paulo também nos manda vigiar e orar. E eu pergunto para você, irmão da igreja do lote 15, irmãos de outra igreja, você está vigiando? Você está atento?
Devemos nos lembrar do pugilista que precisou treinar para poder vencer as suas lutas ou resistir nas suas lutas. Nós somos esse pugilista na vida espiritual. E Paulo usa muito essa linguagem de combate. Nas suas cartas ele escreve: combati o bom combate. Ele escreve dizendo que o bom soldado de Cristo deve estar atento. Então, irmãos, a minha exortação para você é: esteja combatendo o bom combate, esteja orando, buscando a Deus. Eu rogo mais uma vez, e permaneça em oração. Meu desejo era estar com vocês aqui no santuário de Deus. Estou aqui no meu gabinete, a igreja está logo ali na minha frente, e o meu desejo era estar com os irmãos hoje, orando e buscando a Deus. Mas isso não significa que o combate espiritual foi pausado, não, irmãos. O combate espiritual talvez se tornou mais intenso ainda. O mundo espiritual não para. No mundo espiritual o coronavírus não manda em nada. O mundo espiritual continua as suas guerras. E nós precisamos estar atentos a isso. Por isso, meu irmão, minha irmã, vigie, ore, clame a Deus. Mantenha a sua vida regular de oração. Então vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus, vamos clamar a Deus, amado Deus e amado Pai. Eu quero orar com meu irmão, com minha irmã, pedindo que o Senhor venha fortalecer a vida espiritual deste irmão. Não deixe ele desanimar, não deixe ele cair na cilada do inimigo, Pai, de que esse tempo é um tempo de que o inimigo não esteja atacando. Não, meu Pai, nós sabemos que no mundo espiritual não há tréguas, o inimigo ataca diariamente, Pai. Que o teu filho, a tua filha esteja vigiando, atendendo a palavra do apóstolo Pedro, Pai, vigiando, ó Deus, estando atento, sabendo que o inimigo ele vai atacar, Pai, mas que o teu filho possa resistir firmes na fé, sabendo que aquele que nos comprou com o seu sangue também vai nos sustentar, vai nos perseverar. Por isso, Espírito Santo de Deus, vai ao encontro deste irmão e desta irmã e enche o coração dele desta alegria, desta fé, e não deixe ele desanimar na oração, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Eu também quero que você saiba que os pedidos de oração têm chegado até nós. Pessoas estão falando comigo, ou estão falando com Denise direto, e nós temos orado pelos pedidos de oração, orando também para que tudo isso passe o mais breve possível e logo possamos estar aqui de volta na casa do Senhor. Que Deus abençoe os irmãos e permaneçam em oração.